Olá pessoal, meu nome é Dayana e no vídeo de hoje nós vamos aprender como criar um botão, certo? Então, nós temos aqui o tutorial. Nesse tutorial está escrito como fazer todos os passos que a gente vai fazer aqui no vídeo, certo? Então, vou deixar o link desse tutorial na descrição para vocês poderem acessar e ver detalhadamente como fazer um botão, exatamente como a gente está fazendo aqui. Então, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, comentar, compartilhar, se inscrever, principalmente se inscrever e deixar o seu like, porque isso ajuda aqui no canal para a gente poder entregar esse conteúdo a mais pessoas, beleza? Então, não esquece de deixar o seu like e comentar e compartilhar e se inscrever aqui no canal, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui no editor do P5JS é criar um novo esboço, certo? Quando a gente cria um novo esboço, a gente tem que fazer o quê? Renomear, né? Pra gente poder saber o que a gente fez naquele esboço. Então, eu vou colocar aqui, criando botão, certo? Pra gente poder acessar esse esboço, caso a gente feche o nosso editor e tenha que abrir novamente, a gente vai vir aqui em meus esboços. E aqui em meus esboços vai estar os nossos esboços criados. E a gente vai vir aqui e vai criar em novo, certo? O tutorial mouse é justamente o que eu gravei, o vídeo que eu gravei antes desse, certo? E aí a gente vai vir aqui e vai vir em novo. E vamos renomear para criando botão. Quando a gente criar esse renomear, a gente vai vir aqui e vai salvar. E só assim o nosso esboço vai ficar salvo lá na nossa... nos nossos esboços, certo? Então, agora a gente já tem salvo aqui, criando o botão. Ok. Já que nosso esboço já está salvo, agora a gente vai começar a criar o nosso botão. Bom, o botão nada mais é do que uma imagem que a gente vai ver, né? Então, a gente pode criar essa forma geométrica do botão ou a gente pode utilizar uma imagem. Existem essas formas de estar fazendo aí um botão, certo? Existe também o botão que é o input, que já são botões prontos que vem na biblioteca, mas esse não é o objetivo do nosso vídeo hoje. Hoje a gente tá querendo fazer um vídeo, um botão personalizado, certo? A gente não tá querendo utilizar aqueles botões prontos, já tem lá no JavaScript, certo? A gente não quer esse, a gente quer um botão personalizado, aquela com a carinha que a gente gosta de fazer aqui no canal. Então, a gente vai vir aqui, vai criar o retângulo, que é ou uma forma geométrica que você queira colocar como botão, certo? Então, aqui eu vou colocar rect, que é o retângulo, e a gente vai colocar as dimensões do nosso botão. Para colocar as dimensões do nosso botão, a gente vai criar variáveis. Por quê? Porque isso vai facilitar na hora que a gente quiser verificar se foi pressionado. Então, aqui a gente vai criar xbot, ybot, lbot, hbot. O que é isso? A posição X, a posição Y, largura e altura do botão. Então, aqui na posição X, a gente coloca, por exemplo, 200. Na posição Y, a gente coloca, por exemplo, 150. Isso são exemplos, por quê? Porque você pode colocar no lugar onde você quiser. Então, aqui a gente vai colocar a largura do nosso botão 100 pixels e a altura 30 pixels. Beleza? Então, agora que a gente já definiu as larguras, alturas, posições X e Y do nosso botão, a gente vai vir para cá, para o nosso comando rect. E nós vamos colocar xbot, ybot, lbot e hbot. Por quê? É nessa ordem que a gente vai informar. Então, o nosso retângulo ele vai ser criado na posição X e Y com essa largura e essa altura. Então, se a gente vir aqui em salvar o nosso código e executar, a gente vai ter esse botão aqui, ou esse retângulo, certo? Então, nesse retângulo, ele ficou um pouco para o lado, né, para as dimensões que a gente tem aqui. Então, eu vou descer ele um pouco mais para 150. Vamos ver como é que vai aparecer. Então, a gente pode ficar fazendo isso, né? Alterando aqui as possibilidades para a gente ver aonde que nosso botão vai aparecer e onde que a gente quer, certo? 150.
Normalmente, pessoal, quando eu quero fazer uma tela mesmo, assim, eu faço ela toda no design lá no Canvas, por exemplo, e aí eu trago para cá só para fazer a codificação. Então, a posição do meu botão, tudo já vai estar definido lá no Canvas. E aí aqui eu só faço a parte de código. Mas como a gente está aprendendo aqui a utilizar a nossa criatividade, então aqui eu vou mostrar para vocês como utilizar isso só com o JavaScript, certo? Sem fazer edição de imagem. Então, aqui a gente pode colocar uma cor para o nosso retângulo. A gente vai colocar com o fio. Então, eu vou colocar aqui, vou pegar uma cor aqui na tabela de cores, RGB. Vou pegar uma cor aqui, pegar esse roxo. Então, a gente pode pegar o nome da cor, o código em hexadecimal ou o código em RGB, certo? Lembrando que o nome da cor e o código em hexadecimal tem que estar entre aspas. Já quando a gente utiliza o código RGB, a gente pode colocar só os valores mesmo sem as aspas. Beleza? Então aqui, ó, nosso botão já tá na corzinha que a gente quer. E eu não quero essa borda, certo? Não quero borda no meu botão. Então eu vou dizer aqui no stroke. Não quero borda. Beleza? Agora a borda sumiu. Ok? Ok. Vou colocar aqui um push pop. Por quê? Porque eu quero que essas características sejam apenas para o meu botão. Não quero que o preenchimento seja aplicado a outras coisas que eu quero fazer aqui mais para baixo, certo? Então, essa cor e esse no stroke, eles estão aplicados apenas para o retângulo, quando a gente coloca o push e o pop. O push pop ele tem a função de fixar as características apenas no bloco que está dentro dele, certo? Agora a gente vai vir aqui, vai criar outro push pop e dentro a gente vai colocar o comando do texto do nosso botão. Então, aqui é a forma geométrica do botão e aqui é o texto do nosso botão, certo? Agora a gente vai vir aqui e vai colocar o fio que a gente quer, preenchimento que a gente quer. Se a gente quer borda ou não quer borda, não quero borda, no stroke. E o texto que a gente quer. Então aqui text, vou colocar entrar, entre aspas, né? Texto entre aspas, entrar. E a posição do meu texto. Eu vou colocar a mesma posição do botão para a gente ver como adaptar isso de acordo com a posição do botão. Então, xbot e ybot. Ok. Agora, eu vou salvar e vou executar para ver o que acontece. Apareceu um erro aqui. O argumento não é válido, não é uma cor de representação. Por quê? Porque eu não coloquei uma cor aqui dentro do fio. Então, ele está dizendo que não tem um argumento válido dentro do fio aqui. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar uma cor. Eu vou colocar a cor branca, que eu acho que vai ficar bonito. Então, 255 ou white, né? White ou FFF, hashtag FFF, certo? Então, aqui tem várias formas de você colocar a mesma cor, né? Vai de acordo com o que você achar interessante. Ok, veja que o meu texto, deixa eu dar um zoom aqui. O meu texto, ele tá em cima do botão, certo? Então, eu vou descer ele um pouco mais. Para descer, eu aumento o valor de X, eu vou botar mais 30. Desceu demais, mais 10. E aqui eu vou colocar mais 10 também, porque aí ele vai entrar ali pro meio. Vou aumentar o tamanho do meu texto, teste size 20. Então, o tamanho do meu texto vai ser 20. Beleza? Rodei aqui, ó, aumentou o tamanho. Agora eu preciso descer um pouquinho mais. Vou colocar 15. Desceu mais um pouquinho. Vou colocar 20. Pronto. Agora eu vou aumentar aqui também para 15, para ver se ele vai um pouquinho mais pro lado. 20. Pronto. Agora ele já tá bem bonitinho, né?
Ah, Dana, mas eu queria que o meu botão tivesse um redondinho aqui nas pontas. Então, a gente vem aqui e coloca o valor 5 depois de todas as outras dimensões do nosso retângulo. Essa dimensão aqui já vai ser arredondamento das pontinhas. Se a gente coloca só um, ele vai entender que a gente quer todos do mesmo tamanho. E se a gente coloca um para cada pontinha, ele vai adaptando cada pontinha, certo? Para você saber como utilizar esse comando rect, você vai lá nas configurações, nas referências. Então, você vai vir aqui em referência, ajuda, referência, aí vai vir colocar aqui rect. E aí, aqui vai ter todas as peculiaridades do comando rect. Então, aqui é o que eu estava falando para vocês, ó. A partir daqui, onde já tem a posição X, a posição Y, a largura e a altura do botão, a gente vai ter o raio de arredondamento de cada uma das pontinhas do retângulo. Então, se você colocar só um, como ele fez aqui em cima, ele vai arredondar todas por igual. Mas se você colocar 4 valores, ele vai arredondar cada uma das pontinhas de acordo com o valor que você colocou aqui. Beleza? Então, agora, a gente atualiza para poder arredondar as pontinhas. Ok, nosso botão agora já está bonitinho, certo? Criamos o nosso botão. Agora, a gente vai verificar se o botão foi pressionado, para que a gente possa mandar ele para outro lugar. Então, a gente vai vir aqui, vai colocar uma variável tela. Então, var tela igual a 0. E aqui a gente vai dizer se tela igual a 0. Então, a gente está comparando o valor da tela. Vai pegar todo esse código que a gente criou aqui e vai colocar dentro desse if, certo? Por quê? Porque eu só quero que esse if execute quando a tela for a tela 0. Que eu vou chamar essa tela de menu, por exemplo, menu. Beleza? Depois eu vou vir aqui, vou colocar else if. Se não for isso, eu vou testar outra coisa. Tela igual a 1. E aí, aqui, a gente testa se a tela é igual a 1. E nós vamos colocar um outro background. Aqui tá cinza, a gente vai colocar um background diferente. Vou colocar essa cor aqui, meio azul, meio cinza, certo? E aí, a gente coloca essa cor aqui, entre aspas. E a gente coloca aqui um texto. Vamos colocar esse texto aqui, nas mesmas características, só que aqui a gente vai colocar: seja bem-vindo ao meu canal. Beleza? E vamos ver o que vai aparecer aí nessa tela quando a gente clicar. Então, aqui a gente colocou o código que a gente quer que apareça quando a tela for igual a 1. Mas como que a gente vai fazer para quando eu clicar dentro desse botão, ele ir para a tela que eu quero, que é essa tela igual a 1? Então, a gente vai vir aqui, vai usar um comando, uma função chamada function mouse clicked. Essa função também está lá nas referências, então é só vir aqui na referência e colocar mouse clicked, que ele vai dar para você todos os detalhes dessa função. Então, o mouse clicked nada mais é do que uma função que vai ser chamada quando houver um clique do mouse. Então, ele vai ver o evento, houve um clique do mouse. Então, eu chamo a função mouse clicked, beleza? É isso que o nosso código vai fazer. E aí, quando chamar, eu vou verificar se foi clicado na área do botão, né? Porque ele vai verificar, tipo, se eu clicar aqui, ele já vai verificar se o mouse foi clicado e vai chamar a função mouse clicked. Mas eu quero saber se foi clicado dentro do botão, na área do botão, em cima aqui do botão. Então, eu vou vir aqui e vou colocar if mouse x, que é a posição do mouse, for maior ou igual. Aí, vou colocar o botão, que é xbot. E mouse x for menor ou igual a xbot mais lbot, que é a largura do botão, certo? E aí, aqui a gente vai colocar mouse y for maior ou igual a ybot e mouse y for menor ou igual a
ybot mais hbot. Então, aqui eu estou calculando se o mouse está na área do botão, se o ponto onde o mouse foi clicado está dentro da área do botão que a gente criou, ok? Agora que a gente sabe que o ponto que o mouse foi clicado está dentro da área do botão, a gente vai vir aqui e vai mandar para outra tela. Tela igual a 1. Então, aqui envia para tela 1, certo? Verifica se o mouse está clicado. Se o mouse foi clicado, verifica onde ele foi clicado e depois envia para a tela de acordo com o valor, de acordo com o botão que foi clicado. Se a gente criar mais 10 botões aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, verificar a área do botão, verificar se o mouse foi pressionado nessa área e mandar para a tela que a gente quiser, ok? Então, agora a gente salva o nosso código, executa e clica. E agora apareceu outra tela, beleza? O texto tá feio aqui, a gente pode trazer ele um pouco mais para a direita, né? Vamos clicar aqui. Pronto, vamos trazer ele um pouco mais. Pronto, certo? Então, aqui a gente já tem o nosso textinho da nossa tela que a gente criou para clicar com o botão e mudar de tela. Então, o vídeo foi esse, pessoal. Esses últimos vídeos ficaram bem grandes, mas porque são tutoriais, e tutoriais devem ser detalhados, principalmente porque o objetivo desse canal é ajudar as pessoas que estão iniciando em programação. Então, a gente precisa de um conteúdo mais detalhado, que tenha mais atenção às pessoas que nunca viram programação na vida, né? Então, estão começando agora, a gente precisa ter uma paciência e precisa ter um detalhe maior para ajudar essas pessoas a entenderem esse conteúdo, que é muito legal e que pode ser muito fácil de aprender se não tiver pressa, se não tiver ali um tempo, um limite para você aprender, certo? Então, vamos com calma, fazendo tudo direitinho, praticando para poder aprender bastante e poder criar aí coisas inimagináveis com esse conteúdo. Tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante para a gente poder entregar esse conteúdo a mais pessoas. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!